Sérgio Busquets, Xabi Alonso e Rodri, 3 volantes espanhóis que trabalharam com Pep Guardiola. Não por coincidência, outro espanhol que também jogou na posição de volante. E enquanto treinador, é um dos mais influentes, se não o mais influente para a evolução do jogo. Teria o volante se tornado a posição mais importante do futebol moderno? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, é preciso entender as demandas modernas do futebol influenciadas por Pep Guardiola. É claro que o estilo de jogo implementado pelo treinador não é o único praticado hoje em dia, mas é inegável que o jogo de posição possui conceitos tão abrangentes que quase se confundem com a evolução do jogo. A ocupação do campo de ataque no momento com bola, a distribuição simétrica das peças no campo de jogo, a busca pelas triangulações e o uso do terceiro homem são estratégias fundamentais para equipes ofensivas que querem manter a posse de bola e controlar as partidas a partir dela. Para tanto, o primeiro volante, especialmente em sistemas como o 4-3-3 base, se tornou a figura central de diferentes formas, e os jogadores que demos no início do vídeo podem exemplificar perfeitamente o tamanho da influência desses nomes. Começando com o Sérgio Busquets, o primeiro dos 3 a trabalhar com o treinador, promovido das categorias de base por ele, inclusive. Guardiola trouxe do México o conceito de saída de 3 como a mais segura para fazer um time progredir desde a defesa com qualidade. Em tempos em que as pressões sobre os zagueiros eram feitas com 2 atacantes, um volante recua entre os defensores, se tornando uma opção de passe livre para ajudar o time a sair de trás com um passe mais qualificado ou com uma condução bem feita. Esse modelo de saída de bola ficou conhecido como saída lavoupiana, já que ela foi criada pelo técnico argentino Ricardo Lavolpe, que comandava a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2006. Porém, seu time jogava com 3 zagueiros, com boa qualidade no passe. Partindo de um 4-3-3 no Barcelona de Pep, Busquets era esse volante que liderava a saída de bola, qualificando os primeiros passes e a subida da última linha, que empurrava o adversário para trás e fazia os zagueiros jogarem quase que na linha dos meio-campistas, o que também dava mais liberdade para os laterais subirem juntos para o apoio e os pontas se aproximarem da área em variações como o 3-4-3. Se antes disso os volantes poderiam ser vistos unicamente como protetores de zagueiros, agora eles passariam a ser vistos como ótimos passadores, jogadores com ótima leitura de jogo, que aceleram e desaceleram o jogo sem precisar de velocidade física. O próprio Guardiola, quando jogador, fazia isso jogando pelo Barcelona nos anos 80 e 90. Ainda assim, Busquets é visto como um revolucionário da posição, pois mesmo com um biotipo franzino para alguém que deveria ser o ponto de solidez de um meio-campo, ele era visto como a principal opção de passes de retorno do time e o cara que decidia por onde as jogadas iriam se desenrolar depois dos tiros de meta. Modernamente, podemos citar nomes como Martin Zubimendi e Frank de Jong, como jogadores da mesma estirpe de Busquets. O brasileiro André, revelado pelo Fluminense, é outro reconhecido pelo seu ótimo domínio orientado e refino na saída de bola. Porém, antes de Busquets, outro volante espanhol já se destacava por suas virtudes com bola e qualidade no passe. Xabi Alonso, que se destacou a nível mundial, primeiramente no Liverpool de Rafa Benítez e posteriormente no Real Madrid, onde trabalhou com José Mourinho e Carlo Ancelotti. Alonso era visto como um regista retrato, expressão italiana que pode ser definida como uma espécie de camisa 10 recuada. Este jogador já tem uma função um pouco mais ofensiva para fazer o time jogar. Normalmente, ele é o cara das inversões de jogadas, bolas longas, enfiadas de bola e bolas paradas. No caso de Alonso, ele era também um 5 de contenção, que não tinha problema em sujar o uniforme aplicando um carrinho para fazer um desarme, mas que com bola parecia vestir um terno e mal suava quando ela estava em seus pés. Nessa estirpe, jogadores como Andrea Pirlo jogavam mais protegidos com outros volantes mais defensivos à sua frente, compensando sua falta de intensidade sem bola. Xabi, quando jogou com Pep no Bayern, tinha ao seu lado laterais que apoiavam por dentro,
sendo capazes de cobrir a si próprios quando o time perdia a bola e dar mais liberdade para os meias pisarem mais na área, além dos pontas ficarem mais abertos, garantindo a amplitude das jogadas, trazendo de volta plataformas como o 2-3-5 como variações ofensivas. Com o tempo, nomes como Miralem Pjanic e Jorginho surgiram desempenhando mais ou menos as mesmas funções, tendo as mesmas virtudes de jogador. No futebol brasileiro, Marlon Freitas é um bom exemplo de redista que temos atualmente. E por fim, chegamos a Rodri, o mais dinâmico deles. Um jogador que já tem uma participação no terço final do campo maior que seus antecessores. Rodri não se limita apenas a afundar na saída de bola ou ser um elo entre defensores e meio-campistas, já que em seu tempo, os laterais base já eram mais usados nas saídas de três. Ele é o tipo de jogador que acompanha a jogada e a movimentação dos companheiros, sejam se deslocando para receberem espaços do campo mais desocupados ou simplesmente fazendo desmarques. Rodri é o tipo de volante que toca e passa para receber, e se a jogada se desenvolve com outro companheiro saindo da posição, ele é quem ocupa seu espaço, e isso coloca muitas vezes em posições mais avançadas, como a entrada da área, seja na meia-lua ou no bico da grande área, e em alguns casos até mesmo dentro dela. Dos três, Rodri é quem mais tem características de um meia, que também contribui com gols, atacando o espaço quando tem oportunidade ou finalizando de média a longa distância. No Manchester City de Pep Guardiola, ele tinha ainda mais liberdade, quando passou a jogar numa espécie de 3-2-2-3, que tinha zagueiros nas laterais e os zagueiros Stones se juntando a ele como meio-campista no momento com bola. De 5, ele passa a meio que ter permissão para ser um 8, que se aproxima do gol. Não à toa, foi dele o tento que deu o inédito título da Champions para o clube em 2024. Assim como Rodri, nomes como Kimmich e Vitinha também são primeiros volantes que apresentam a mesma dinâmica que ele no futebol moderno. E não à toa, são amplamente considerados os motores de seus times. Bruno Guimarães é outro exemplo brasileiro de volante capaz de jogar como 5, como atua em seu clube, ou como 8, função que passou a jogar na seleção atuando ao lado de Casemiro, que é um jogador mais defensivo e posicional. Não à toa, esse tipo de jogador se encaixa melhor em times posicionais. A imposição no campo de ataque faz com que, com bola, ele seja uma espécie de imã dos companheiros de time. Todos eles se posicionam com o corpo virado para o volante, o que faz com que eles formem linhas de passe fáceis para o jogador, com exceção das peças de amplitude, que para serem acionadas diretamente precisam de passes mais longos e normalmente pelo alto. E sem bola, os jogadores marcam em pressão alta, correndo muito mais para frente do que para trás, visando recuperar a bola no campo de ataque, o que exige menos o estereótipo de um camisa 5 alto e forte fisicamente, quase que um zagueiro que joga no meio campo. Ainda assim, eles possuem uma função chave, que é a de compensar os espaços deixados por quem sobe para marcar. Se um meia sobe para pressionar ao lado de um centroavante, ele precisa automaticamente sair da entrelinha e ocupar o espaço deixado por esse meia. Já se um ponta for quem faz esse salto de pressão, o ideal é que um lateral suba para a linha à sua frente, o zagueiro abra para cobrir sua posição e o volante recue para ocupar o buraco deixado por esse zagueiro. Em outras palavras, o volante se tornou uma peça fundamental para times que visam ter o controle do jogo, a posse de bola e o domínio dos espaços do campo, especialmente em times posicionais. Porém, não se engane, o jogo ainda se decide nas áreas. Mesmo que você tenha um ótimo primeiro homem de meio campo, ainda dependerá de grandes defensores e goleiros para não sofrer gols e de grandes atacantes para marcá-los. No entanto, se dois times possuem nas áreas jogadores decisivos, é quase garantido que a vantagem estará com quem tem as peças que melhor garantem o controle no meio campo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal e até a próxima!